Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Confirmando 10:12 aqui em Belo Horizonte, a gente continua falando deste assunto mercado imobiliário, né? Se a gente pode falar, mas agora sobre uma outra perspectiva. De um assunto que a gente trouxe aqui em manchetes nesta semana, falando sobre o preço médio do metro quadrado para aluguel aqui em Belo Horizonte, que chegou, se você paga aluguel, provavelmente você sentiu isso aí no seu bolso, né? Chegou ao maior valor desde 2019, antes da pandemia. Preço médio do metro quadrado aqui em BH, R$ 32,64. Em 12 meses, valorização de quase 21%. Significativa, né? O levantamento foi feito aí pelo Quinto Andar e pela Imóvel Web, divulgado nesta semana. E para a gente falar sobre este mercado, tendências, o que foi apurado, né, exatamente, a gente conversa com o especialista de dados do Quinto Andar, o Pedro Capete, que está aqui com a gente. Se você está no YouTube, você assiste a nossa entrevista. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Tudo bom, Lucas? Bom dia aos ouvintes da Band News FM. Bom dia. Ô Pedro, o seguinte, um percentual significativo, né? Quase 21% de aumento em 12 meses. Isso aconteceu por qual motivo? Esse mercado imobiliário está passando por este momento de aquecimento, né? Vencido aí todo aquele período mais difícil de pandemia, coisa e tal? Acho que é legal a gente explicar um pouquinho sobre a trajetória, né? Sim. Os últimos 12 meses, né? Quando a gente observa os últimos 12 meses, a gente observa um período de recuperação dos preços da pandemia. Durante a pandemia, os preços acabaram bastante represados ou até depreciados. Então, você teve, durante o ano de 2022, uma recuperação muito forte do mercado imobiliário como um todo, que isso acaba acompanhando um pouco a formação desse número de 21%. Depois, no começo deste ano, tradicionalmente a gente tem marcado um período de alto aquecimento dos preços dos aluguéis. Muitas famílias acabam deixando para mudar de imóvel logo no começo do ano, muitos contratos acabam vencendo. Então, o começo do ano, tradicionalmente, é um período marcado pela alta dos preços dos aluguéis. Então, a gente viu esse movimento em Belo Horizonte, até um pouco mais acentuado que em outras capitais do país. E agora a gente começa a entrar no segundo semestre, a gente começa a ver uma acomodação dos preços, né? A gente vai crescer em cima de uma base muito mais forte, fica cada vez mais difícil, e o mercado começa a dar uma desaceleração. Então a gente observa que esse número de 20,81% ainda é alto, mas ele já começa a ceder. Em comparação, por exemplo, em março, ele era de próximo a 25%, 24,66%. Então é um número que começa a ceder ao longo deste ano, e a expectativa é que ele continue a ceder nos próximos meses, no avançar aí do segundo semestre. Em virtude disso, crescer em cima de uma base de comparação um pouco mais elevada fica cada vez mais difícil, mas o mercado em Belo Horizonte segue apresentando um crescimento ainda que menor do que o registrado no ano passado, Lucas. Tá, só um ouvinte está perguntando aqui, Murilo, rapidinho, ele está perguntando o seguinte: Pedro, o melhor momento para colocar um apartamento para aluguel é agora? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista de demanda, o melhor momento para você colocar o seu imóvel para alugar é no começo do ano. Porque você tem uma demanda maior de inquilinos procurando imóveis, exatamente porque muitas pessoas acabam tendo seu contrato vencido ali no começo do ano. Então, tradicionalmente, o período do começo do ano é o melhor período para você colocar o seu imóvel para alugar. É claro que se o proprietário no momento tiver com o imóvel vazio, o melhor momento para ele é agora, para ele não precisar arcar com custos de condomínio, até mesmo algumas parcelas de IPTU que tenham a vencer ao longo do ano. Então, depende muito do ponto de vista. Do ponto de se ele está com o imóvel vazio, se o nosso amigo ouvinte está com o imóvel vazio, minha recomendação é que ele coloque o mais rápido possível, exatamente para ele não ter que arcar com esses custos que ele, com o imóvel vazio, vai acabar tendo que arcar. Mas do ponto de vista de demanda mesmo, a maior demanda sempre é no primeiro trimestre do ano. Ô Pedro, quem fala é Murilo. Recentemente, essa semana também, né, saiu alguns números aí sobre o metro quadrado mais valorizado de Belo Horizonte, e um dado chamou a atenção: o Barro Preto ali como um terceiro mais valorizado. Essa procura pela região central aí é uma tendência também? Sim, Murilo. Primeiramente, bom dia, obrigado pela pergunta. É uma tendência, sim. Quando a gente percebe não só os dados de valorização ali dos últimos 12 meses, mas também ali os bairros mais caros de Belo Horizonte, a gente percebe claramente uma concentração desses bairros ali na região do Centro-Sul, ali na região da Contorno, e isso diz muito sobre o perfil da cidade, né? A gente percebe em outras cidades que alguns bairros ali que estão mais afastados do centro, eles acabam tendo um preço um pouco mais elevado, ou até mesmo uma valorização mais forte
em virtude da infraestrutura de transporte. A gente percebe que em Belo Horizonte, exatamente por conta de uma infraestrutura de transporte que é considerada até, de certo modo, ineficiente, acaba valorizando muito os bairros ali centrais, mais próximos ali dos polos de emprego. Então, a região Centro-Sul acaba sendo valorizada. Tem um estudo muito interessante do IPEA, né, do pesquisador Rafael Pereira, que mostra que Belo Horizonte é uma das cidades mais desiguais no acesso ao emprego do Brasil, considerando aí mais de 20 capitais. E como os empregos estão muito concentrados ali na região Centro-Sul, morar próximo ao trabalho acaba sendo algo que valoriza muito os preços dos imóveis. Então, a gente percebe os imóveis ali na região Centro-Sul, ali na região da Contorno, com preço mais elevado, não só com preço mais elevado, mas também registrando alta valorização aí nos últimos 12 meses. A gente está conversando com o especialista de dados do Quinto Andar, Pedro Capete. A Luciana falando com você, bom dia. Pedro, por outro lado, há também aqueles bairros em que houve uma desvalorização, digamos assim, e você atribui a quais fatores? Pensando o quê? Se a gente pega aqui como exemplo o Estoril, que está aqui no estudo, ele já foi um bairro bastante valorizado, né, com aluguéis altíssimos. O que houve? O que aconteceu? É legal a gente observar esse dado de desvalorização nos últimos 12 meses. A gente observa na pesquisa, a gente tem 38 bairros monitorados em Belo Horizonte. A gente percebe que somente o Estoril acabou registrando uma desvalorização, o que reforça, né, esse crescimento espalhado por toda a cidade. No caso do Estoril especificamente, tem uma demanda um pouco menor no bairro, mas não é uma queda considerável, é mais relacionada ao período de comparação. O Estoril ficou no campo positivo durante bastante tempo no ano passado, então é mais um ajuste com relação à demanda que acontece naturalmente no mercado. Mas esse dado que a gente observa, né, do espalhamento do crescimento dos bairros na cidade, é algo que reforça que esse crescimento tem sentido no bolso de todo mundo, não só de pessoas que estão procurando ali imóveis na região central, mas também de outras regiões na cidade de Belo Horizonte. Luciano. Ô Pedro, pensando no perfil desses apartamentos, você falou sobre uma busca que a gente sabe, a gente mora aqui em BH, né, muito grande, pensando aí na renda, né, esses imóveis aqui na região centro-sul de Belo Horizonte, pela quantidade de serviços oferecidos, essa mobilidade um pouco mais fácil também, mas pensando no estilo, no perfil do apartamento, na configuração desse apartamento, melhor dizendo, ainda é aquele apartamento um perfil mais estúdio, um quarto, o que a gente pode falar? Belo Horizonte, por característica, Lucas, se a gente compara com outras cidades, ela tem uma estrutura habitacional de imóveis um pouco maiores. Inclusive, esse é um dos fatores que fez com que Belo Horizonte não sofresse tantos impactos da pandemia no mercado imobiliário como outras cidades, né? Em outras cidades, a gente viu o preço bastante depreciado, principalmente uma queda de demanda ali nos imóveis de um quarto, pessoas procurando imóveis maiores. Em Belo Horizonte, a gente não registrou essa situação exatamente por esse ponto da estrutura habitacional da cidade. Belo Horizonte, por característica, e não só Belo Horizonte, como a região metropolitana, tem imóveis maiores, imóveis de 2, 3, 4 dormitórios, e essa produção segue acontecendo na cidade, né? A gente observa, e acho que a gente até trouxe aqui no Band News FM, uma tendência aí de construção de microapartamentos, de imóveis de um dormitório. Eu estive aí em Belo Horizonte durante essa semana e vi ali algumas construções nesse sentido, mas por perfil, Belo Horizonte tem imóveis maiores, tem imóveis de 2, 3 dormitórios, então isso acaba impactando um pouco mais na cidade como um todo no momento atual. Assim, as pessoas acabam priorizando esse tipo de imóvel porque, obviamente, ele é o que tem maior quantidade e maior oferta na cidade. Ô Pedro, para a gente terminar, só aqui como curiosidade mesmo, o bairro com o metro quadrado mais caro aqui em Belo Horizonte, bairro de Lourdes, quase R$57, né? O bairro mais nobre aqui da nossa capital. Como comparação com o bairro mais nobre, sei lá, de Rio de Janeiro e São Paulo, tá muito longe do que é praticado nessas cidades? Olha, tá bastante longe. Eu diria, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, por exemplo, moro no bairro de Botafogo. O preço do metro quadrado em Lourdes está mais caro que o preço do metro quadrado que eu pago aqui em Botafogo, que gira em torno ali de R$45 pelo índice Quinto Andar Imóvel Web. Mas em comparação com o bairro mais caro aqui do Rio de Janeiro, que é Ipanema, está girando em torno de R$95 o metro quadrado, né? Você imagina morar em frente à praia, então ainda é um valor elevado, com certeza é um valor elevado ali do bairro de Lourdes, principalmente em comparação com o preço do metro quadrado da média da cidade, obviamente, mas em comparação com outras capitais do país, em comparação ali com Ipanema, Leblon, Copacabana, ainda é um valor bem abaixo do que o registrado. Se
pegar, por exemplo, bairros ali de São Paulo, como o Itaim, Jardins, por exemplo, também abaixo. Então, a gente percebe que o bairro mais nobre de Belo Horizonte, o bairro de Lourdes, é um bairro com preço do metro quadrado bastante elevado em comparação com o restante da cidade, mas em comparação com outras cidades do país, é um preço do metro quadrado um pouco mais baixo. Preciso deixar claro que é um preço do metro quadrado, como eu estou falando aqui, em termos comparativos. Obviamente, é um metro quadrado bastante elevado ainda para o padrão de Belo Horizonte. Com certeza. 10h22, a gente conversou com o Pedro Capete, Pedro que é especialista de dados do Quinto Andar. Pedro, obrigado, viu, pela conversa. Bom fim de semana.